Numa noite tão bonita, uma estrela brilhou no céu. Deus enviou ao mundo o Salvador Emanuel. Em Belém nasceu o menino, humilde em uma manjedoura. Veio trazer esperança para toda alma sofredora. Maria guardava no peito a promessa do Senhor. José caminhava ao seu lado com fé, coragem e amor. E naquela noite sagrada o céu começou a anunciar: nasceu Jesus, o Messias, que veio o mundo transformar. Jesus, Filho de Deus, esperança para a humanidade. Seu amor atravessa os tempos, sua luz vence a escuridão. Jesus, caminho e verdade, nome acima de todo nome. Quem ouve sua palavra encontra paz no coração. Jesus cresceu entre o povo, ensinando sobre o amor, falando do reino de Deus, da esperança do Criador. Chamou os seus discípulos para juntos caminhar, levando uma mensagem para todo lugar. Ele falou aos cansados: venham e encontrem descanso. Ensinou a perdoar, a ter fé e esperança aos que viviam esquecidos. Ele ofereceu compaixão, mostrando que o amor de Deus alcança todo o coração. Jesus, Filho de Deus, esperança para a humanidade. Seu amor atravessa os tempos, sua luz vence a escuridão. Jesus, caminho e verdade, nome acima de todo nome. Quem ouve sua palavra encontra paz no coração. Por onde Jesus passava, muita gente se reunia, e a palavra do Mestre enchia os corações de alegria. Ele ensinava com autoridade, com ternura e compaixão, e mostrava aos que sofriam o poder da fé e do perdão. Certa vez em uma festa, a água se transformou, e aquele foi um dos sinais que sua missão confirmou. Também acalmou a tempestade quando o medo apareceu, e seus discípulos entenderam que estava com eles o Filho de Deus. Jesus ensinou ao mundo que devemos amar também aquele que está distante, e fazer o bem a quem precisa de alguém. Falou sobre misericórdia, sobre servir e perdoar, e mostrou que uma vida de amor pode o mundo transformar. Não buscou riquezas ou glória, nem um trono de esplendor. Seu maior ensinamento foi viver pelo amor. Quem quiser seguir seus passos, que aprenda a servir, pois aquele que ama o próximo também aprende a evoluir. E o caminho ficou difícil, mas Jesus não recuou. Mesmo sabendo que viria, sua missão continuou.
Naquela noite de tristeza, ele orou ao Pai em silêncio, entregando sua vontade com amor e obediência. Chegou então um momento que marcou a humanidade. Jesus foi levado à cruz, carregando sua verdade. Mesmo diante da injustiça, não abandonou sua missão, e sua história se tornou um símbolo de redenção. O céu parecia em silêncio, a tristeza tomou lugar, mas aquilo que parecia o fim ainda iria se transformar. A promessa não terminava naquele momento de dor, porque a história de Jesus é a história do eterno amor. Jesus, Filho de Deus, esperança para a humanidade. Seu amor atravessa os tempos, sua luz vence a escuridão. Jesus, caminho e verdade, nome acima de todo nome. Sua história permanece viva dentro de cada coração. Mas quando chegou o terceiro dia, uma nova manhã nasceu. A pedra já estava removida e o sepulcro estava vazio. A morte não teve a última palavra, a esperança voltou a brilhar. E os discípulos compreenderam que Jesus iria ressuscitar. A notícia se espalhou, a tristeza virou alegria. O que parecia impossível se tornou realidade naquele dia. Jesus estava vivo e a esperança renasceu. A mensagem do Evangelho pelo mundo se espalhou. Do nascimento em Belém até a vitória sobre a morte, a história de Jesus continua mudando destinos. Seu ensinamento permanece, sua palavra continua viva. Depois que Jesus ressuscitou, a esperança floresceu. Os discípulos testemunharam tudo aquilo que aconteceu. Jesus apareceu aos seus, falando de amor e perdão, fortalecendo aqueles homens para cumprir sua missão. Vão pelo mundo inteiro, levem a minha mensagem. Falem sobre o reino de Deus, levem fé em cada viagem. E os discípulos partiram sem medo de anunciar que Jesus Cristo está vivo e veio o mundo transformar. Jesus vive, Jesus reina, sua luz nunca se apagará. Sua palavra permanece e o seu amor continuará. Jesus vive, Jesus reina, nossa esperança está em Deus. A história que começou em Belém continua dentro dos filhos seus. Pedro falou com coragem, João também anunciou, e a mensagem de Jesus por muitos lugares chegou. Não era apenas uma história
de um homem que passou. Era a mensagem do Evangelho, era o amor que ele ensinou. Amar quem está ao nosso lado, perdoar de coração, ajudar quem está sofrendo, estender sempre a mão. Ter fé mesmo na dificuldade, continuar sem desistir, pois quem segue os ensinamentos aprende uma nova forma de viver. Quando a tristeza chegar, lembre da esperança que ele deixou. Quando faltar força no caminho, lembre do amor que ensinou. Quando o medo bater a porta, não deixe a fé desaparecer, pois a história de Jesus ainda pode transformar você. Jesus vive, Jesus reina, sua luz nunca se apagará. Do nascimento à ressurreição, sua história sempre ficará. Esperança para o coração, sua mensagem atravessa os tempos, levando amor e salvação. E assim continua a história, de geração em geração. Jesus permanece vivo na fé de cada coração. Não importa onde você esteja, nem o tamanho da sua dor, a mensagem continua sendo fé, esperança, perdão e amor. Jesus vive, Jesus reina, e sua história continua.